Estamos saudando a todos os participantes do curso de naturopatia da Natufísio. Nós estamos hoje na aula de semiologia e estudo de casos. Quem vos fala é o seu professor Silvio Bernardes e estamos gravando hoje as aulas 9 e 10. Bom, para início de assunto, minha saudação a todos os alunos que estão presentes aqui e àqueles que por acaso vão ver essa aula depois. E eu quero de antemão dizer aos senhores que esta aula será praticamente uma repetição das duas outras aulas anteriores, porque a gente precisa firmar muito essa parte de anamnese e é uma parte de importância fundamental para já começar hoje a conversar alguma coisa sobre exame físico, ok? Na aula passada a gente teceu alguns comentários, os slides que estão aqui são praticamente os mesmos, a gente deu uma reorganizada neles e estavam faltando alguns slides nas duas aulas passadas. E a gente vai passar praticamente os mesmos slides, pequenas diferenças entre um e outro slide que a gente acrescentou agora. E o que vai fazer mesmo a diferença é como a gente vai abordar esses slides, porque a gente vai aprofundar um pouco mais cada tópico durante a aula. Portanto, se os senhores observarem a aula passada, os senhores vão ver que ela era a mesma coisa de hoje, só que com uma profundidade menor, e hoje é a mesma aula com uma profundidade maior. E isso mostra para os senhores a importância que estamos dando a essa parte de anamnese dentro da semiologia, para que possamos deixar bem mastigado isso aí e passar para as próximas etapas. Quantos dos senhores já deram uma repaginada, uma lida no assunto, no último assunto nosso, na última aula nossa, e já viram alguma coisa da anamnese? Eu pedi particularmente aos senhores que me mandassem o seu questionário, né? Então, uma tarefa da gente aqui é que os senhores façam o preenchimento do seu questionário de anamnese e o preenchimento do questionário de anamnese de alguma pessoa que você possa começar a trabalhar com ela para treinar. E aí você pode ajudar essa pessoa com o seu conhecimento das outras disciplinas deste curso e o seu conhecimento das disciplinas que por acaso vão ser somadas a esse curso, a fim de que possam tratar essas pessoas da melhor maneira possível, né? Então, como já lhes disse antes, a aula de hoje tem os mesmos slides, com algumas diferenças, uma repaginada ou outra, e um aprofundamento na abordagem. Essa é que vai ser o diferencial, é o aprofundamento na abordagem. E como nós estamos fazendo o estudo de uma ciência integralista, nossa semiologia, ela tem base integralista, não é? Que é a tônica da medicina natural. Então, nós vamos hoje fazer uma interface da semiologia no aspecto anamnese com o exame físico. Já vamos começar a colocar para os senhores essa nuance aí, que é fazer a interface, como já disse aos senhores, da semiologia, do questionário de anamnese com o exame físico. Por isso, é muito importante que todos prestem atenção. E eu gostaria também que os senhores tivessem uma participação maior hoje nas perguntas, porque as perguntas dos senhores são objeto de consideração da minha parte e a gente pode tirar algumas dúvidas dos senhores com essas perguntas, tá bem? Então, vamos em frente, não é? Isto posto, mais uma vez, uma recapitulação
da divisão da anamnese. E aí nós temos uma série de divisões da anamnese com interrogatórios. A anamnese é um grande interrogatório e dentro deste grande interrogatório existem alguns pequenos interrogatórios que a gente vai somando esses interrogatórios, né? E ao final, o que nós aprendemos de todas as perguntas que fizemos vai para uma consideração geral, que será a formação, com base nesses dados, do raciocínio clínico. E hoje a gente vai ver um exemplo da miscigenação desses dados para a formação de um raciocínio clínico, ok? Então, nós temos uma série de itens aí, não é? Do interrogatório, e nós vamos preferir sequenciá-los agora e conversar com vocês sobre eles sequenciadamente. A anamnese, então, é um interrogatório que se divide em vários interrogatórios. E o primeiro interrogatório que a gente colocou aí foi o interrogatório sindrômico, com base nas perguntas sobre a possível existência de doenças raras nas pessoas e dos sinais patognomônicos. A gente já sabe que doenças raras são aquelas enfermidades que são síndromes, portanto, são difíceis de ter e quando elas acontecem, elas são exclusivas, não é? Existem algumas doenças raras, não tão raras assim, como a síndrome de Down. Existe a síndrome do Cri-du-Chat, síndrome do Cri-du-Chat, síndrome do miado do gato e por aí vai. A síndrome de Klinefelter. Então, são várias doenças que já se sabe. Às vezes o profissional não diagnostica logo, o profissional médico, não a gente, não diagnostica logo, porque como é uma coisa tão rara assim, ele viu na faculdade, mas nem se lembra. E aí a pessoa fica vagando de consultório em consultório até que algum médico, desconfiado de que os diagnósticos estão todos errados, vai pesquisar uma doença mais rara e ele consegue perceber essa doença mais rara, entende? Então é isso aí, né? E o que é um sinal patognomônico? Quem pode me dizer, de vocês, dos 11 que estão aí, quem pode me dizer o que é um sinal patognomônico? Vamos lá. O que é um sinal patognomônico? Alguém pode me dizer? Estou esperando, pessoal. O que é um sinal patognomônico? Nada ainda? Ok, então está faltando estudar mais, não é? Está faltando estudar o material, hein? E o material precisa ser estudado para que os senhores possam me responder essas perguntas, não é? Isso já foi sobejamente dito aos senhores na aula passada. E pelo que eu sei, a aula passada já está no portal e à disposição dos senhores, né? Então, sinal patognomônico ou sinais patognomônicos são os sinais característicos de uma doença. Existem sinais que podem ser partilhados com várias doenças. Por exemplo, dor de cabeça, o que é? É fibromialgia, enxaqueca e outras doenças cursam com dor de cabeça. Portanto, é uma coisa generalizada. Muitas doenças. Mas existem sinais que só acontecem naquela doença. Então, por exemplo, quando o médico desconfia das manchas ou feridas na pele de alguém, ele pega um alfinetinho e espeta a pele. Pede a pessoa para fechar os olhos e pergunta e diz à pessoa: olha, diga quando eu estou encostando esse alfinete na sua pele. Se ele encosta o alfinete na pele e a pessoa não é capaz de perceber isso, ele já desconfia de hanseníase,
porque essa falta de sensibilidade é um sinal patognomônico da hanseníase, percebe? Então, um sinal que não existem outras enfermidades, ele caracteriza a hanseníase, ok? Então é só fazer os exames complementares, confirmar e dar o diagnóstico lá, que é papel do médico, não é? E então vamos aqui para o interrogatório sintomatológico, que é a descrição dos sintomas. E aí você sabe que sintoma é aquilo que a pessoa sente e você não vê. Sinal é aquilo que você vê. O olho amarelado é um sinal ou um sintoma de icterícia, ou seja, de complicações hepáticas possivelmente. O branco do olho, ou seja, o branco do olho se chama esclerótica. A esclerótica do olho, bem amarelado, é um sinal ou um sintoma de hepatite? É um sinal ou um sintoma? Sintoma é aquilo que eu sinto e você não vê. Sinal é aquilo que eu vejo em você e que me ajuda ao diagnóstico. Eu vejo a icterícia, e se eu vejo a icterícia, então isso é um sinal, ok? Agora, eu vejo a dor de cabeça, ok, Glenivalda? Eu vejo a dor de cabeça, então se eu não vejo a dor de cabeça, ela é um sintoma, perfeito? Eu vejo a coriza, se eu vejo a coriza é o quê? É um sinal, ok? Eu vejo a coriza, né? Meu nariz está tão congestionado que eu nem consigo respirar. Isso eu vejo? Se eu não vejo, isso é um sintoma, não é isso? Então, no interrogatório sintomatológico, a coisa mais importante é a descrição dos sintomas. Os senhores precisam perguntar tudo e ainda mais alguma coisa à pessoa, não é? Sim, mas o que é que tem mais? Sim, mas o que é que tem mais? Sim, mas o que é que tem mais? Para que vocês tirem de tudo da pessoa. Sabe por quê? Porque as pessoas têm uma mente alopática. Então, se ela está achando que ela tem um problema mais sério do que outros, e ela vai a você, a intenção dela é tratar o problema que ela acha que é o principal. E em função disso, como ela já está educada para chegar no médico e só falar ao médico das coisas, da especialidade dele, ela trata você como especialista e só fala daquilo que ela acha que é o principal e que ela precisa que você ajude a resolver. Você vai precisar perguntar muito à pessoa, muito, mas muito mesmo, para que ela se abra e possa dizer a você outras coisas que ela tem. Não é? Então, depois que você puxar a coisa e forçar a barra para a pessoa dizer todos os sintomas e os sinais, aí você vai perguntar a ela os locais onde ocorrem as coisas, ok? Tem uma dor nas costas. Em que parte das costas é essa dor? Ok? Essa dor é assim, é em tal lugar aqui. Aí bote a mão onde dói. Quando a pessoa coloca a mão em um lugar só, aí você sabe que ali é o local de concentra da dor. Mas se ela esfrega a mão, você sabe que a dor, embora comece num lugar, se irradia para outros. Além disso, você vai perguntar à pessoa, numa escala de 0 a 10, com que intensidade essa dor se apresenta? É uma dor assim muito forte, então é 8, é 9 ou é 10? É uma dor desesperadora, eu perco o meu equilíbrio, então é 10. É uma dorzinha fraca, assim, 1 ou 2 para ela, né? Então, uma graduação de dor, para você saber onde que dói mais. E a frequência em que ocorrem esses sintomas e sinais, não é? Então, a frequência, ou seja, é todos os dias, é o dia inteiro, são as 24 horas do dia,
é 2 vezes por semana, é 1 vez por mês, percebe? É isso aí que a gente vai objetar nessa parte aí do interrogatório. Ok. Aí vem interrogatório fisiológico. O que é isso? É uma descrição das funções prejudicadas, né? Eu não estou conseguindo levantar o meu braço além daqui, ok? Então, o que mais que não está funcionando bem? A minha vista. Tem certas horas que embaça tudo. E outra coisa, então, olha, a minha memória também não está boa. Então, a descrição das funções prejudicadas, né? Depois tem a intensidade dos danos funcionais. Tá? As funções estão prejudicadas. Eu não consigo levantar o braço além daqui. Sim, mas consegue pegar alguma coisa? Consegue baixar o braço bem? Ah, consigo. Então já é uma graduação de consequências dos danos a estas funções, não é? Então, qual é a frequência com que ocorre isso? Isso ocorre todo mês. Isso ocorre sempre logo depois da menstruação. Passa 3, 4 meses e volta. Eu tenho 2, 3 crises por ano. Eu tenho 2, 3 crises por dia. Não importa. A pessoa tem que quantificar e qualificar o que está havendo de distúrbio no corpo dela para lhe dar uma necessária visão de importância, ok? Interrogatório genealógico. Como foi a gestação que lhe deu origem? Sua mãe teve algum problema? Adoeceu? Estava comendo bem? Você nasceu de 9 meses ou foi antes? Chorou quando nasceu? Nasceu com alguma doença, foi logo para casa, ficou internado numa UTI pediátrica. Com que idade foi introduzido alimento convencional e que tipo de alimento, né? Isso é uma informação importantíssima para formar um juízo das doenças autoimunes, senhores. Perguntar com que idade foi introduzido o alimento convencional e que tipo de alimento é de suma importância para você formar o diagnóstico, a visão da doença autoimune. Geralmente, crianças que logo são desmamadas e a alimentação delas é logo substituída por leite de vaca, têm probabilidades enormes de desenvolver hiperpermeabilidade intestinal com disbiose e isso são os passos inexoráveis para a doença autoimune, pessoal. É importante se informar disso aí, não é? E também as doenças da infância, as principais doenças da família, não é? Muito importante isso aí. Bom, agora temos também os diagnósticos médicos recebidos. Aí tem as perguntas. Na aula passada isso aí estava em branco, viu? Tanto um quanto o outro aí estava em branco. Diagnósticos médicos recebidos. Aí pergunta aí, as enfermidades tratadas na infância. Que doenças tinha na infância que não tem mais hoje? Ficou bom a partir de que idade? Se já esteve internado por alguma doença grave e qual foi no passado? Já teve internado? Que doença foi essa? Eu não sei que doença era, eu estava muito mal. Mas o que sentia? Como é que era o procedimento do corpo? Como é que o corpo funcionava, não é? Aí vem, que doença repete com frequência? Aquelas crises, não é? Todo inverno eu tenho uma crise de rinite sinusite, ok? Aí a mulher diz, toda menstruação eu tenho enxaqueca. Então são doenças que se repetem frequentemente, não é? Com eventos importantes e particulares. Quais são as doenças diagnosticadas recentemente, aquelas que a pessoa ainda está sofrendo dela, não é? E quais as opiniões de seus médicos sobre sua recuperação das doenças atuais? É para
que você veja como é que a classe médica está recebendo isso aí, não é? Interrogatório cirúrgico, como é que é isso aí? A que cirurgia já se submeteu, motivos das cirurgias, como foi a recuperação, se houve recidiva e quantas vezes houve recidiva. Alguém pode me dizer o que é recidiva? Alguém aí na classe pode me dizer o que é recidiva? Dou-lhe uma. Vamos lá, pessoal. O que é recidiva? Está aí jogada a pergunta. Vamos lá? Reincidência. Perfeito, Nilda. Quando o problema retorna ou volta. Muito bom. Isso aí. Então, olha. Qual a medicação usada na época das doenças que teve? E qual a medicação usada hoje? Porque às vezes a pessoa se apresenta com um corpanzil, não é? E você pensa logo, está gorda. Na medicação que ela está tomando atualmente não tem nenhum corticoide, mas se você não perguntar qual é a medicação que ela usou até pouco tempo atrás, sabe o que é que vai acontecer? Aí você não sabe como a criatura está, não é? E ela pode estar até inchada, não é? E também, de acordo com a medicação que essa pessoa tiver usado, ela pode dificultar o procedimento cirúrgico, tá bom? Então, como foi o processo cicatricial da cirurgia, da última cirurgia? Quais as consequências das cirurgias? Foi bom, foi ruim? Quais as consequências, não é? Ok, e agora a gente vai para mais aqui, olha, interrogatório medicação e suplementação, interrogatório de medicação e suplementação em uso. Aí sim, esse aqui é importante também, porque você vai saber, através dessas perguntas todas aí, que remédios a pessoa está tomando, que remédios ela tomou até 2 meses atrás, que suplemento está tomando hoje, que suplemento tomou até 2 meses atrás, e quais os chás, sucos, simpatias, comezinhas que ela faz tentando ficar boa. E aí, do outro lado aqui, interrogatório de estilo de vida e estresse emocional, que vamos tecer comentários sobre eles em seguida, não é? Daqui a alguns slides, tá bom? E aí a gente tem, ainda dentro do tópico de visão da anamnese, interrogatório e condições sociais, econômicas e culturais. O que a gente vai perguntar? Qual o estado civil da pessoa? Crenças dessa pessoa, não é? A profissão dela, o lugar onde a pessoa trabalha, a faixa salarial dela e o estado civil dela. Você pode até omitir algumas dessas perguntas se você estiver constrangido a isso, mas é muito bom identificar uma pessoa para você sentir o potencial dela, né? Interrogatório, resultados dos exames laboratoriais, radiológicos de outros. Aí a gente vai ver isso aqui no questionário de anamnese que a gente vai analisar daqui a um pouquinho. E aí, terminada essa descrição sumária simples, vamos para o nosso questionário de anamnese. E eu vou precisar que vocês estejam com ele aí na sua mão. Se possível, você coloca o celular, o computador aí em uma mesa, vá para a mesa, pega o questionário aí, não é o formulário, e vamos começar a fazer os rabiscos aí em cima de suas observações à medida que a gente for trabalhando com esse material, tá bom? Ok? Sim, esses interrogatórios, viu, Selma?
já estão nas mãos de Maiara e de Felipe, e eu creio que eles já postaram no portal para vocês, ok? Perfeito. Olha, Casey e Selma, muito obrigado pela ajuda que vocês estão dando à nossa querida amiga que chegou agora, Alcione, né? E não tem som normal. Muito obrigado, porque vocês já mostraram para ela que aqui está tudo normal, né? Então, ok, muito bem. E se não tiver por aí, viu, eu mando de novo, tantas vezes quantas sejam necessárias. Então, pessoal, vamos analisar aí, né? Vamos analisar aí. Formulário de anamnese, ficha de acompanhamento. Primeiro tópico a ser preenchido são os dados de identificação. Procura colocar o nome completo da pessoa e de letra bem legível que você possa ver, uma pessoa que lhe secretaria lá e que vai guardar a ficha possa ver, tá certo? E a data da consulta, tá aí, não é? A data da consulta, tá por aqui, não é? O que mais que você vai trabalhar? Você vai trabalhar agora o endereço completo, a cidade, o estado, o CEP da pessoa, o e-mail dela, ok? A data de nascimento, o sexo, o estado civil, a profissão. No tópico profissão, lembram da dica da semana passada? Não vai escrever assim, do lar ou aposentada. Do lar não é profissão de ninguém. Aposentado também não é profissão. Essas coisas são condições, não profissão. Por que você precisa obter esse dado da profissão? Porque muitas vezes esse dado vai lhe ajudar a fechar um raciocínio clínico. Ou seja, a profissão dessa pessoa pode ser a que causou o problema com ela, ou ela causou o próprio problema a si mesma na profissão. Por exemplo, se ela estava trabalhando com produtos químicos e a recomendação da empresa era usar a proteção devida e ela negligenciou isso, não podemos dizer que foi a empresa, mas foi a atitude dela diante das instruções da empresa, perfeito? Então é isso aí. É muito bom pegar a data da pessoa, né, a data do evento e a data do aniversário da pessoa, porque de vez em quando é bom fazer um mimo ao cliente e mandar um e-mailzinho, uma nota, dizendo que se lembrou dessa pessoa pela passagem do aniversário dela, é de fundamental importância, tá? É importante isso, eu diria assim que é uma parte de educação emocional que a gente faz com a gente mesmo e com os outros, né? Quem não gosta de ser lembrado, ok? Muito bem, aí vem o segundo tópico aqui, que é o tópico de resultados de exames, ok? Resultados de exames. Então, esse tópico de resultados de exames é de fundamental importância para a gente, não é? O que a gente vai escrever aí? Os senhores observaram que tem resultado de exames e tem outros resultados, tá bom? Então, é importante que você coloque aqui no seu resultado de exame, você coloque a data, e você coloque os exames, descreva os exames, tá bem? E agora vamos para um exemplo aqui, um exemplo, olha só, aqui, resultados de exames. Vocês estão vendo nesse formulário, olhem, datas e somente o que estava no exame e que não era muito bom. Às vezes eu coloco o que é bom também, como no caso dessa ultrassonografia de abdômen total. Essa aí de baixo,
Está aí, dia 12/7/2019, ultrassonografia de abdômen total, ok, sem problema, né? Agora, no dia 12/7/2019, nós temos o hemograma ok, a glicose pré já está por 104, numa alusão de que essa glicose já está interferindo, acidificando o corpo da pessoa. Então, a primeira coisa que eu tenho é, olha, a glicose já está fora de controle, essa pessoa está num passo importante para a síndrome metabólica, para a resistência à insulina, falamos muito disso posteriormente, e então está aí, né? A glicose da pessoa alta, o HDE dela está baixo, e isso é um perigo, especialmente se o LDL estiver alto. E o TSH dessa pessoa está em 4,12, quando para a faixa etária dela, a média está variando entre 0,4 a 4,3. Então, está muito próximo da média mais alta. Então, os senhores viram como é que eu estou sugerindo os senhores copiarem os exames? Os senhores podem fazer isso à caneta mesmo, mas se os senhores têm esse formulário no seu computador, os senhores fazem isso no computador mesmo, abrem a pastinha para classificar os formulários de anamnese dos seus pacientes, dos seus clientes, e quando os senhores precisam, fazem uma impressão como essa aí, o que é raro, né? Se tem no computador, não tem que estar imprimindo isso não. Isso é para ficar num banco de dados no computador. Até porque o seu cliente vai voltar um dia, né? E quando o seu cliente voltar, você precisa ter esse formulário de anamnese em algum lugar. Se você for, olha, eu tenho 42 anos tratando de saúde do pessoal. É muito, viu? Outro dia eu fiz um apanhado assim, dava mais de 13 mil formulários de anamnese. Isso quer dizer o quê, minha boa gente? Isso quer dizer que não havia como armazenar tudo isso. E como eu sou das antigas, né? Antigamente a gente não tinha o computador aqui. Muitos desses formulários estão até lá em casa hoje, amarelinhos, né? Eu não sei o que aconteceu com as pessoas, foram pacientes que ficaram bons, pacientes que se mudaram, pacientes que perderam o meu contato, etc e tal. Mas uma coisa é certa, no tempo atual, tem o computador, é muito melhor armazenar no computador e até criar uma memória. Eu tenho uma memória aqui, ó, olha só. Tem essa memóriazinha aqui, e ela é interessante porque eu a adapto, ó, aqui, e coloco lá no meu computador. Olha, tanto todos os formulários de anamnese eu posso colocar aqui na memória, porque se der algum problema com o computador, eu guardei em 2 lugares. Então eu não perco, é só tirar da memória e botar no computador assim que eu formatá-lo, né? Para não estar com um problema muito chato, né? Isso aqui é uma memória, é um HD. É um HD que eu comprei e ele tem aí 28, 280 GB, acho que é uma coisa assim, né? É alguma coisa assim. Ele é muito grande, tá vendo? E eu ligo ele direto ao computador e pego tudo, olha, tudo que tem no meu computador eu posso colocar aqui dentro. Portanto, desde que eu comprei isso, que é uma tranquilidade, nunca mais eu perdi dados. Só tem que ter o cuidado de toda semana tirar um tempinho para passar tudo do computador para essa memória aqui à parte. Então, isso são ferramentas que a gente precisa ter, porque é tão difícil a gente fazer uma anamnese, não é? A gente passa tanto tempo coletando dados e de repente a gente perde tudo, porque estava no computador e o computador deu pane. Não, gente. Põe no computador e põe na memória aqui, porque se um deles der pane, o outro tem, ok? É isso aí, viu, Vanir? É um HD de memória sobressalente, uma memória externa, ok?
Muito bem, então vamos seguindo aqui, não é? Aqui nessa parte de dados de identificação, não sei se os senhores tiveram a curiosidade de verificar, nós temos aqui, olha, dados de identificação, nós temos aqui o peso da pessoa e a altura dela, ok? Com base nesses dois dados, você pode calcular o índice de massa corpórea, que é uma referência muito importante do estado da pessoa, né? Do estado físico dela, tá certo? Todo mundo aqui, eu imagino, sabe calcular o índice de massa corpórea, sim ou não? Todo mundo aqui sabe calcular o índice de massa corpórea, sim ou não? Coloque aí. Tem alguém aqui que não saiba calcular? Já esqueceu? Não sabe? Não? Sério? Então vamos ensinar aqui como é que se calcula o índice de massa corpórea, tá bem? Então vamos lá. Vocês têm aí no seu celular, vocês têm aí perto de vocês uma calculadora? Tem? Ok. Então, olha, essa cliente aqui, né, que eu tirei o nomezinho dela, essa cliente aqui, nesse formulário, olha aqui o peso dela, 59 quilos, e a altura dela, 1,53 m, tá bom? Então, ela tem 59 quilos e 1,53 m de altura. Qual é o índice de massa corporal dessa minha cliente? Qual é o índice de massa corporal desta minha cliente? Então, o que é que eu faço para fazer esse cálculo? Estou aqui com a calculadora do meu celular, não é? Eu vou fazer o seguinte, fórmula número 1, coloca aí, não é? Primeiro passo, não é fórmula número 1, primeiro passo, multiplique a altura dela pela própria altura. Então eu vou fazer, quanto é a altura da minha paciente? É 1,53 m. Então 1,53 vezes 1,53. Isso dá 2,3409. O que é 2,3409? É uma constante. Eu multipliquei a altura da paciente pela própria altura dela e encontrei uma constante, 2,3409, ok? Foi isso aí que eu encontrei, certo? Estão acompanhando direitinho? Muito bem. Agora que eu tenho essa constante de 2,3409, eu vou pegar o peso dela. E qual foi o peso que eu mostrei aí? 59 quilos. Então, eu vou pegar 59 quilos e vou dividir por 2,3409, ou seja, dividir pela constante. Isso vai dar para mim um total de 25,2. Dá um bocado de número depois, mas só me interessa esses aí, 25,2. Então, o índice de massa corpórea desta minha paciente é 25,2. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer para mim que essa paciente está saindo do escopo do peso normal para o sobrepeso. Então, qual é a classificação agora? Ok, a classificação é essa. Se uma pessoa está com índice de massa corpórea de 17 para baixo, ela está significativamente desnutrida, ok? Então, você já chega a uma conclusão.
Se o índice de massa corpórea dela é 17 para baixo, ela está significativamente desnutrida, ok? Agora, se o índice de massa corpórea, estão anotando aí, então? Se o índice de massa corpórea vai dar de 20 para baixo, 20 até 17, então essa pessoa está com uma leve desnutrição. Ok? Está com baixo peso, está com um pouco de desnutrição. Se o índice de massa corpórea acusar de 20 a 24,9, ok? De 20 a 24,9, essa pessoa está no peso normal. Peso normal. Se o índice de massa corpórea obtido for de 25 a 29,9, a pessoa está com sobrepeso. De 25 a 29,9, a pessoa tem sobrepeso. E se o índice de massa corpórea dá de 30 até mais ou menos 33,5, ela tem obesidade tipo 1, é uma obesidade leve. Se dá de 33,5 até 36 e alguma coisa, meio, né? 36,5, obesidade tipo 2. Se der de 36,5 até 39,9, você tem obesidade tipo 3. E quando o índice de massa corpórea acusa de 40 para cima, é obesidade mórbida, ok? Obesidade mórbida. Até aí tudo bem? Agora vamos ver o que isso quer dizer, não é? Então, de antemão a gente precisa saber que o índice de massa corpórea é apenas um dos índices que nós vamos usar para chegar a formar o raciocínio clínico, porque às vezes a pessoa tem um peso muito grande e tem uma tendência de dar um índice de massa corpórea muito avançado sem que isso seja patológico, porque o peso dessa pessoa é um peso magro, é um peso em massa muscular, um halterofilista, um atleta de alta performance, não é? Geralmente ele pode ter um peso alto porque ele tem massa magra. O índice de massa corpórea é importante quando as pessoas não são musculosas, porque ele oferece para a gente um índice, uma visão da quantidade de gordura ou da falta destas nessa pessoa que está sendo examinada, tá certo? Peso mais peso, de jeito nenhum, Selma. Presta atenção, Selma. Presta atenção. Tamanho vezes tamanho. Nós pegamos 1,53 m da nossa paciente aqui, está no meu formulário, 1,53 m vezes 1,53 m. E obtivemos a constante de 2,3409, ok? Ok? É isso aí. Tenham cuidado para não ter cálculo falso, tá bom? E aí o peso é dividido por essa constante e aparece o índice de massa corpórea, ok? Muito bem. Então, minha boa gente, para que serve isso? Por exemplo, se eu tenho uma paciente e eu faço o cálculo do índice de massa corpórea dela, vejo que essa paciente não é atleta, o corpo dela está bem deformado, com tanta gordura, né? Faço o cálculo de índice de massa corpórea. E esse cálculo de índice de massa corpórea me mostra 40 para cima é obesidade mórbida. O que eu tenho que fazer? Esta paciente, esse índice está querendo dizer para mim que esta paciente está a um pulo de ter um ataque cardíaco. Ela pode ter um ataque cardíaco a qualquer momento, ok? A qualquer momento, certo? É altura vezes altura, não altura mais altura, Selma.
É multiplicar a altura pela altura, não somar as duas, tá bem? Então, minha boa gente, quando o índice de massa corpórea passa dos 40, é risco de um ataque cardíaco a qualquer momento. Quando o índice de massa corpórea está entre 30 e 39,9, esse risco é tão maior quanto mais próximo for de 40. Mas numa obesidade assim, muito avançada, uma alta obesidade, a pessoa pode estar, podemos dizer que ela está em risco de ter um ataque cardíaco nos próximos 5 anos. Ainda tem tempo para ela rever as coisas, não é? Se a pessoa está com sobrepeso, o risco dela é mínimo, não é? E se a pessoa está com peso normal, aí é que o risco diminui. Aí de 20 para baixo já começa outro risco, que é o risco de desnutrição. Perfeito? Ok? Então agora, com base nisso, todo mundo calculando o seu índice de massa corpórea, como já fez aí a Eteliane. E coloca aí pra gente, se você tiver coragem, hein? Qual é o seu índice de massa corpórea? Qual foi o seu, Eliane? Ninguém pode ter esse índice aí não, viu, Eliane? Tem algum erro aí? Bom. 19,5, você está levemente abaixo do peso. Precisa comer mais um pouquinho ou aumentar a absorção intestinal, né? Para poder ganhar um peso mais. Sugiro que seja não com carboidratos, mas sugiro que você aumente a carga proteica e aumente também as oleaginosas, né? E faça um pouco mais de exercício para ganhar esse peso que falta em massa muscular, ok? Como fazer a cobra? Deve ser a conta, não é, Marta? O corretor te traiu aí, Marta. Como fazer a cobra, quem sabe é minha sogra, Marta. Eu não. Nair Vidal está dizendo que o índice dela é 21,23. Quer dizer que todo mundo aqui é magro, é? Eita, rapaz. Tá bom, né, Nair? Tá dentro do peso normal, tá certo? Ok. É a conta, eu sei, Marta. Só brinquei contigo. O Genivaldo, a Glenivalda Dourado, 22,7. Também tá bom, Glenivalda, ok? Então vamos lá. Minha querida Marta, é assim: pegue a altura da pessoa e multiplique pela própria altura dela. Então, por exemplo, eu tenho 1 metro. Façam o meu aí, façam o meu. Faça o meu, vai. Faça o meu aí, vai. Faça aí o meu. 1,69 m. 1,69, não é isso? 1,69 m. Vamos fazer o meu aí, tá? Então vai ser o quê? 1,69 vezes 1,69. A altura multiplicada pela altura, tá bom, Marta? 1,69 vezes 1,69. Deu 2, deu quanto aí? 2, o quê? Bora. Quanto deu o meu aí? Todo mundo tratando de mim agora aí. Agora onde é tratar de mim? 2,8561, não é isso? 2,85, olha, a Glenivalda, a Selma acertaram, né? Marta, esse aí é o teu, não é, Marta? É a tua constante? A minha deu 2,8561. Ou seja, 2,85 está de bom tamanho, tá certo? Agora vocês vão calcular o meu índice de massa corpórea. Eu tenho 76 quilos. Vamos lá? Então, 2,8561, não é isso? Vai aí 76 quilos dividido por 2,8561. Vai dar o quê? Deu igual a... Quanto é meu índice de massa corpórea? Quanto deu? 26,6. Exatamente, Glenivalda e Nair Vidal.
Então, meu índice de massa corpórea é 26,6. Qual é o diagnóstico de vocês a meu respeito? Qual é o diagnóstico de vocês a meu respeito? Digam aí, como é que está aí? Eu estou equilibrado? Eu estou bem? Ou eu estou com sobrepeso? Ok, perfeito. Por que é que eu estou com sobrepeso, Nair? Por que eu estou com sobrepeso? Por quê? Porque eu estou sobrepeso, exatamente. E os outros não calculam não, gente? Porque eu estou acima de 24,9. Perfeito. Estou acima de 24,9 e abaixo de 29,9. Não é isso? Ou seja, abaixo de 30, não é? Então, eu estou na faixa de sobrepeso. Tem risco cardiovascular para mim, gente? Tem algum risco cardiovascular para mim? Sim ou não? Sim ou não? Não? Tem, porque é sobrepeso, Selma. Eu tenho um leve risco, não é? Um leve risco, bem tênue risco cardiovascular, tá certo? É isso aí. Então, tem um leve risco cardiovascular para mim. Perfeito? Então, muito bem. Agora, então, o que é que vocês... Tá com 28, Ivone Pedrosa. Nossa, tá com um sobrepeso maior do que o meu, não é? Ok? O que é que vocês me aconselham? Vamos lá, o que vocês me aconselham agora, que vocês sabem que eu tenho um índice de massa corpórea, não é? Um índice de massa corpórea de 26,6. Vocês me aconselham o quê? Fazer caminhada, ok. Já estou fazendo. O que mais? Melhorar a alimentação. Perfeitamente. Certíssimo. Ok, né? Menos carboidratos, mais exercícios. Ok. Selma, vamos adotar uma coisa. Nunca tira, sempre troca. Tá certo, Selma? Porque quando a gente faz dietas, olha, quando penso em dieta me dá uma coceira. Quando a gente faz dieta, a pessoa acaba perdendo peso, mas ela perde eletrólito, ela perde potencial nutricional, e isso pode prejudicar a pessoa, porque depois abre o apetite e ela vai lá para as alturas, tá certo? Então, o ideal é que a gente trabalhe assim. A gente nunca tira, a não ser quando for porcaria, né? Tô tomando refrigerante, tira. Eu tô comendo bolo demais, tira, né? Mas o carboidrato é útil para a energia do corpo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar de trocar um carboidrato de alto índice glicêmico por um de médio ou baixo índice glicêmico. Por exemplo, eu trocaria a farinha, o arroz branco, pelo arroz integral. Eu até tiraria o arroz, eu aumentaria o consumo de inhame, especialmente se é mulher, e mais especialmente ainda se essa mulher já está no período de pós-menopausa, porque tem os fitoestrógenos que a mulher precisa, percebe? É isso aí, não é? Então, muito bem. Aí a gente está aqui com Marta Regina, o dela deu 18,59, está um pouco abaixo do que deveria, não é, Marta? E você, Naí, está dizendo para eu diminuir o consumo de carboidrato, já falei, não é? Fazer uma troca, não é? Isso, mais alimentos integrais, tá bom, Vani? Boa dica, sim. Ok, eu estou gostando de você, eu estou muito participativos hoje, está sendo bom, e a gente está apenas no primeiro tópico dessa revisão, aprofundando a parte aí de anamnese, não é? Vamos em frente, né? Então, resultado dos exames, a gente já viu como escreve, e o que é que escreve aqui em outros resultados? Geralmente a gente escreve em outros resultados
aquilo que a gente coletou de outros exames mais antigos que a pessoa trouxe, né? A primeira parte eu coloco os exames mais atuais e em outros resultados eu coloco alguns exames mais antigos para que a gente possa fazer uma comparação, tá certo? Muita gente diz assim, olha, eu joguei meus exames fora, eu não trouxe os exames porque estavam muito antigos. E sabe por que a pessoa pensa assim? Porque os médicos quase nunca pedem os exames mais antigos, mas não é o que acontece com o naturalista, o naturopata, porque interessa para a gente fazer um levantamento do histórico clínico da pessoa. E os exames vão ajudar muito a gente a ver que caminhos essa pessoa já trilhou em termos de taxas, não é? Então é importante ver isso aí, os exames mais antigos, tá bom, minha gente? Tá difícil engordar, por favor, não queira engordar, Casey. Faço de tudo e não consigo. Pare de tentar engordar, Casey. Tente crescer o peso em massa magra, ok? Aí você tem que fazer o que? Exercício, mas elevar um pouco a proteína e a gordura da sua ingestão diária, ok? E também otimizar a sua absorção. Algumas pessoas não conseguem um peso porque elas têm o metabolismo muito acelerado. Dar-se-á o caso, viu, minha querida amiga, de adotar medidas para retardar um pouco esse metabolismo, ok? Muito bem. Então, minha boa gente, aqui a gente evoluiu para a queixa principal. Olha lá, olha lá, olha lá. Queixa principal. Qual é a queixa principal? É aquela que a pessoa está vindo à sua presença. É o que motivou a pessoa a vir à sua presença. A queixa principal nem sempre é a mais importante, mas você coloca porque a pessoa é quem dá essa coisa. Ela veio à sua presença porque a unha dela está caindo. Foi isso que ela veio à sua presença. E aí você nota que a unha dela tem fungo, tem micose, e aqui a língua também tem micose, então já é sistêmica a micose dela, e você se desinteressa meio que da unha, não é? Trata a unha também, mas o problema é que a micose já é sistêmica, intestino, língua, tudo já está cheio de micose. Mas ela foi por causa daquela unha. Então a queixa principal da sua cliente é importante que você coloque. Como se retarda o metabolismo, Nair? Deixando de comer alimentos que apressam, por exemplo, nada de alimentos extremamente energéticos, né? Mas frutas e verduras ajudam a retardar um pouco o metabolismo, tá certo? Ok? Muito bem. O meu deu 152, como se lê? Não entendi. 152 o quê? É o índice de massa corpórea? Se for... Não, eu não creio que seja isso. Não. Isso é uma obesidade mórbida. Isso não é possível existir isso não, tá? Houve erro no cálculo. Então coloque aí, digite aí, Alcione, o seu peso e a sua altura. E aí meio mundo de gente vai calcular para você, tá? Digite aí, Alcione, seu peso e sua altura. Enquanto isso, vamos seguindo aqui, pessoal. Queixa principal, então, é aquela que a pessoa acha que é o principal problema dela e que é o que levou até você, tá certo? Porque o seu paciente não tem uma capacidade técnica de dizer aquilo que está mais importante, não é? Ele não sabe o que é que está mais importante, tá bom? Então, Alcione diz que ela tem uma altura de 1,65, é assim que se lê a altura, viu, Alcione? Não é 165, é 1,65. É 1,65 m, ok?
você aí colocou em centímetros, 165 centímetros. Não é assim, coloque em 1,65, 1,65 m com 67 quilos. Olha, eu não preciso nem fazer a conta, já vou dizer a você que você vai estar dentro da faixa normal, tá bom? Você vai estar dentro da faixa normal, perfeito? Exatamente, muito bem. Então, estará dentro da faixa normal. Olha aí, todo mundo calculando aí para você, tá vendo? A Anaí até já deu um nome técnico, eutrófica, certo? Então, observe agora, queixa principal. Olha esse formulário aqui da minha paciente hoje à tarde. Olha o que ela colocou aqui, ó. Queixa principal. Olha lá, pessoal. Não, é aqui não, é aqui, ó. Vamos lá. Queixa principal. Aí ela disse: tenho reumatismo. A minha secretária preencheu reumatismo. Deixa eu lá. E ela entrou aqui com reumatismo. Reumatismo. Olha lá. E eu olhei para ela. E eu desconfiei desse reumatismo. Isso é um pouco mais do que um reumatismo. Mas, por que eu desconfiei? Porque esta senhora tinha o rosto, eu olhei a idade dela no formulário da anamnese, e o rosto dela mostrava um envelhecimento precoce. Essa senhora estava muito mais velha do que deveria, enrugamento muito grande do rosto, mostrando um envelhecimento precoce. E ela me reclamava de dores e isso e aquilo, e eu disse: será que em vez de reumatismo é artrite reumatoide? Aí eu comecei a ampliar a declaração da paciente. Olha o que a gente fez aí, ó. Senhora, há quanto tempo a senhora está sentindo isso aí? Tem esse reumatismo? Aí ela disse: olha, mais de 2 anos que foi diagnosticado. Mas há quanto tempo mais a senhora sente os incômodos, as dores e tudo mais? Aí ela diz: olha, atacou os braços. Aí eu perguntei, né? E tá por onde no corpo? Ela diz: atacou os braços. Aí disse aqui, olha, quadril, e o médico disse que era artrite reumatoide. Pronto. Então, foi só dar uma pressãozinha e aquilo que ela disse à minha secretária tinha um outro complicômetro, não é? Em vez de ser reumatismo puro e simples, era uma artrite reumatoide. Portanto, embora a doença esteja manifestada nas articulações, a minha linha de raciocínio clínico agora se desloca das articulações. As articulações passam a não ser mais tão importantes. A inflamação articular já não é mais tão importante. Por que eu estou pensando assim, Iraci? Iraci aí de Alta Floresta. Ivone Pedrosa, ajuda a Iraci. Por que eu estou pensando assim? A paciente chegou com reumatismo e eu coloquei a minha mente nas inflamações articulares. Agora que eu consegui forçar a paciente e ela me disse a realidade, o médico diagnosticou artrite reumatoide, minha mente se deslocou da articulação dela. E foi para onde? Sim. Vamos lá. Cadê a Iraci de Alta Floresta? Tá aí, Iraci. Oi, Iraci. Ou foi passear? Cadê a Ivone? Etiliane está dizendo que a minha mente se deslocou para a síndrome metabólica. Está certíssimo.
certíssimo, Eteliane, síndrome metabólica, perfeito. Esta criatura, agora eu preciso testar, não é, Eteliane? Se essa criatura tem síndrome metabólica, não é? Eu preciso testar agora, não é? Aí no exame físico eu vou fazer o quê? Eu vou medir a circunferência da cintura dela na própria consulta. Eu vou medir a circunferência da cintura dela. Se der, como é uma mulher, né? Se der de 88 centímetros para cima, é um detalhe importante da síndrome metabólica, tá bom? Mas olha, essa síndrome metabólica, sabe, Eliane? Essa síndrome metabólica não é a causa primária. E o diagnóstico e o raciocínio clínico busca a causa primária. Se a pessoa tiver síndrome metabólica, eu vou tratar a intolerância, a resistência celular à insulina. Mas será que isso foi a causa primária ou a síndrome metabólica aconteceu e ocorreu como consequência de alguma outra coisa antes? Opa, vamos lá. Eita, Ivone, te fiz pergunta, Ivone. Presta atenção, Ivone, tá dormindo na sala de aula? Então vamos lá, pessoal. Olha só, quando eu tenho artrite reumatoide, eu tenho doença autoimune. Vou repetir, quando tem artrite reumatoide, tem doença autoimune. Se tem doença autoimune, para onde a minha mente já vai? A minha mente já vai para o intestino da pessoa, porque é lá que começa tudo isso. Então eu já vou pensar em algum agravo do intestino e já vou começar a fazer as perguntas, não é? A sua mãe lhe deu de mamar até que mês? Porque eu sei que os agravos intestinais que provocam a síndrome, a doença autoimune, começa com a hiperpermeabilidade intestinal mais disbiose, ou os dois juntos, ou um ou outro, ou os dois juntos. E aí eu preciso saber desse detalhe, né, para saber o que foi que sensibilizou primeiro a pessoa, tá bem? Então vamos lá, não é? Agora presta atenção a isso, olha só isso aí. Qual é a queixa principal? Artrite reumatoide. O que é que eu vou tratar? Doença autoimune. Percebe a diferença? Mas se ela vai para o médico e o médico descobre artrite reumatoide, como descobriu, o que ele vai tratar? Ele vai tratar a artrite reumatoide. Ele vai tratar artrite reumatoide. E a gente, o que a gente vai tratar? A gente vai tratar a causa básica, hiperpermeabilidade intestinal com ou sem disbiose. É isso que nós, naturalistas, vamos tratar, porque é a causa básica. E a gente vai tratar também a resistência à insulina? Vai sim, que é uma causa secundária, mas importante. Percebe? Então vamos lá. Agora olha outra coisinha aqui nas queixas secundárias. Dona fulana, além dessa artrite reumatoide, que dói tanto, que faz a senhora sofrer tanto, a senhora tem mais alguma outra doença aí? Aí você vê queixas secundárias. Olha o que apareceu aqui, pessoal. Nas queixas secundárias. Olha só o que apareceu aqui, pessoal. Olha, rinite alérgica, hipertensão e também disse que tinha osteoporose, ok? Então, olha só. Será que é só artrite reumatoide que está fazendo ela ter essas dores? Não, ela também tem osteoporose. A pressão também já está lá em cima. E aí, ela tem rinite alérgica. E rinite alérgica é o quê?
é doença autoimune, ok? É também da mesma laia. Então, de uma tacada só, a gente vai resolver praticamente tudo isso aí, tirando a osteoporose, porque a osteoporose tem também o jogo hormonal, ok? O jogo hormonal também está aí. Pessoal, estamos às 20 horas e 59 minutos. Eu pergunto aos senhores, está dando para os senhores perceberem a importância dessa aula de hoje? Nessa visão mais pormenorizada do formulário de anamnese, percebem? E, por favor, repitam muitas vezes a aula da anterior e essa agora, para ir firmando isso. Eu não tenho pressa. Nas próximas aulas vamos gastar o tempo todo com os outros questionários, porque são as ferramentas que eu lhes dou para que os senhores possam chegar a um diagnóstico, mas pôr esses questionários nas suas mãos e não esmiuçá-los, não debulhá-los. Os senhores vão pegar o questionário e talvez não usem adequadamente, não é? Por isso é que a gente está aqui, olha, está com um caso, não é? Com um caso clínico, está aqui, não é? E a gente está vendo aí como é que é o raciocínio, a construção desse raciocínio até chegar às questões primárias, não é? E Casey, é assim, sabe, Casey? No princípio vocês vão achar difícil, mas é essa coisa, vocês vão fazendo. E por que eu estou pedindo a vocês? Façam, passe o questionário de anamnese com alguém, com algum conhecido que esteja doente, alguém da família, porque é exatamente essa prática que vai conduzir a isso, né? Quer dizer, a paciente está aqui na minha frente falando, está sentindo as coisas, eu estou fazendo perguntas, já estou com raciocínio clínico, entende? Mas vocês acham que no princípio eu sacava assim as coisas? Não. Às vezes o paciente ia embora e eu ficava, o que de fato essa pessoa tem? Meu Deus do céu, o que de fato ela tem? Muitas vezes o paciente saía das minhas mãos e sem nada eu dizia assim, olha, eu vou analisar o seu caso para lhe dar uma resposta depois. A semana que vem faço um retorno de consulta. Percebe? Exatamente, Genivalda. É esse exercício do pensar o paciente e pensar as causas e não... Porque, olha, gente, fazer o tratamento alopata é muito fácil, gente. Você construiu, os exames mostraram, a pessoa está com artrite reumatoide, passa remédio para ela. Mas na medicina natural não é tão fácil, não. Porque a gente vai investigar as causas para poder tratar as causas. E o processo de investigação requer que a sua análise clínica não seja apenas tem artrite reumatoide, o que é que eu vou passar para ela? Não, tem artrite reumatoide, o que está causando? Onde é que eu vou buscar isso? Onde que eu vou examinar? Percebe? É mais complexo. Assim que os senhores estão num curso que eles dão uma formação muito profunda para que os senhores possam chegar a esse momento. O momento de semiologia é um momento ímpar, que é o momento do despertar. O que é que eu vou fazer com que os outros professores estão ensinando, já ensinaram e vão ensinar? Entende? Terminarei o curso cheio de conhecimentos sem saber concatená-los para chegar a um veredito? Entende? Aí a coisa fica bem interessante quando a gente está trabalhando isso, né? Ok? Pessoas que sejam muito nervosas e estressadas têm a ver com o intestino? Tem tudo a ver. Especialmente pessoas que têm retenções fecais, não é? Selma, criança que nunca come carne, mas comeu muito doce, depois de grande desenvolveu uma malátia, bom, aí o corretor te traiu, autoimune, tem sentido pensar numa impermeabilidade intestinal? Tem sim.
E a impermeabilidade intestinal, viu? É a hiperpermeabilidade intestinal, tá? Não é impermeabilidade intestinal, porque se isso der a pessoa morre. Impermeável é que não entra nada, não passa nada na membrana. Então não ia entrar nutriente nenhum, ela morria, certo? É hiperpermeabilidade. O intestino tem permeabilidade seletiva, ou seja, não entra tudo, entra só o que faz bem ao corpo. Isso é permeabilidade seletiva. Na hiperpermeabilidade entra gato e cachorro, o que presta e o que não presta. E é isso que provoca a doença autoimune. Tá bom, Selma? É uma correção sozinha de termo, tá bom? Ok. Então, quero dizer, desenvolveu doença autoimune. Certo, Selma? Deu para entender ali. Ali foi o corretor, não é? Ok, pessoal, então vocês viram aqui que essa criatura tinha, além da queixa básica dela, tinha rinite alérgica, era hipertensa e diz ter também osteoporose. Aí você pensa, todas as doenças que essa pessoa tem, artrite reumatoide, rinite alérgica, hipertensão e osteoporose, são doenças de longas datas, de longa duração. Portanto, essa pessoa tem doenças crônicas, degenerativas, progressivas. Logo, o corpo dessa pessoa deve estar bastante ácido, porque o corpo ácido inflama, degenera, sente dor, forma tumor, e dentro disso aqui inclui-se pólipos, cistos, nódulos e os próprios tumores. Envelhece e morre mais rápido. Vamos repetir? Corpo ácido inflama, degenera, sente dor, forma tumor, envelhece e morre mais rápido. Ficou claro? Então essa é uma sincronia, não é? Aí a gente vai agora para quê? A gente já viu as queixas principais e as queixas secundárias do formulário de anamnese. Agora a gente vai continuar fiscalizando e futucando na vida da pessoa, para a gente achar um bocado de coisa nela, não é? Aí a gente vai para o exame físico, não é? O exame físico. Como é que a gente vai fazer? Isso é um outro capítulo. Vamos estudar, olha, essas linhazinhas aí, vamos ter uma aula inteira só sobre exame físico, certo? Uma aula inteira só sobre exame físico. Nilda, não vamos combater a acidez, ok, Nilda? Até porque é importante que algumas partes do corpo estejam ácidas, como, por exemplo, o estômago. Se o estômago não tiver ácido, ele está doente. Então, essa coisa da acidez, ela é a acidez pH sanguíneo, que dá uma acidez geral no corpo, tá bem? Então, a gente não vai combater a acidez. A acidez é uma consequência de alguns distúrbios, um desajuste na alimentação da pessoa. Então, o que a gente vai realmente fazer é mudar o prato dessa pessoa e tirar do corpo dela os radicais livres que tornaram o corpo ácido, ok? Então, vamos lá. Olha só, o que é que normalmente torna um corpo ácido? Excesso de carboidratos. Açúcar, principalmente. Não tem alimento mais acidificante do corpo do que açúcar, hein? Boa parte dos tumores se manifestam em corpo ácido, mas não acredite quando um profissional de saúde disser que todos os tumores se manifestam num corpo ácido. O profissional de saúde não está bem informado, não refletiu bem no que ele está dizendo. É muito ruim quando uma pessoa generaliza o que é relativo. Por exemplo, você tem uma boca muito ácida,
você vai ter aftas, você pode ter gengivites, piorreia, você pode ter até glossite, que é a inflamação da língua, porque a boca está muito ácida, não é isso? Então, a acidez aí na boca é ruim. Agora, você tem um estômago muito ácido, parabéns. O estômago precisa ser ácido, porque ele trabalha com acidez. Ok, pessoal? Então vamos colocar isso na mente da gente, tá? Ah, porque o corpo ácido é o que forma tumor. Não. É a acidez em lugar inadequado, tá bom? É isso aí, tá certo? Muito bem. Então vejam, quando eu peço alguém para abrir a boca e botar a língua para fora, eu tenho que ver na língua dessa pessoa se tem a marca dos dentes bem forte. Se a marca, porque às vezes a pessoa tem uma chapa, não é uma perereca, em Pernambuco chama perereca, tá? Uma chapa, não é? Uma prótese superior e inferior. E os dentes foram colocados de tal forma que imprensam a língua, ela vai ter uma leve marcação dos dentes na língua. Mas se essa marcação dos dentes na língua estiver bem feita, bem forte, é porque essa pessoa tem o quê? Essa pessoa tem a língua ácida, e isso é um sinal de corpo ácido, ok? Quer dizer que o corpo é ácido? Não. Pegue os sinais e vá juntando os sinais, tá bom? Então, o exame físico, eu dei só essa sugestão de olhar a língua, mas a gente vai ver o exame físico a posteriori. Vamos continuar na captação de dados e chegamos aí à fase de continuação com um interrogatório. Observa aí, qualidade do sono. O sono é bom, coloca um xizinho ao lado. Regular, coloca um xizinho. Sofrível, coloca um xizinho. Boa parte dos entrevistados vai dizer, o meu sono é bom, eu durmo a noite toda, acordo só uma vez para urinar ou não acordo, durmo a noite toda. Aí você tem a tendência de colocar sono bom. Pode ser que não seja. Mas professor, mesmo que durma a noite toda, mesmo que durma a noite toda, pode ser que não seja bom. E qual é a outra característica de um sono bom? Não só que dure a noite toda, mas também que a pessoa não acorde cansado. Você está vendo ali, acorda cansado? A pessoa não acorde cansado. Se ela disser, eu acordo cansado, aí você enfatiza. Às vezes, quantas vezes você acorda e dá vontade de ficar um pouco mais na cama? Aí ela vai dizer, isso acontece com muita frequência. O que quer dizer isso para você? Quer dizer que o sono dessa pessoa tem duração, mas não tem qualidade. Porque o sono bom é aquele que dura uma noite toda, umas 8 horas, e que faz com que você se recupere dos desgastes. Quando termina o sono, você está com energia para recomeçar o seu dia. Se você acorda com vontade de ficar na cama, cansado ainda, vira para um lado e pega o despertador e bota um tempinho mais, uma soneca nele, é sinal de que o seu sono tem tem quantidade, mas não tem qualidade, ok? É isso aí, perfeito? E então, continua indo em frente, tá certo? Tchau, Casey. Aí você tem aqui, tem dificuldade para conciliar o sono, sim ou não? Ok? Quem tem mais? Quantas vezes acorda durante a noite? Se a pessoa acorda muitas vezes durante a noite, ela está sempre interrompendo o sono, tem dificuldade de chegar no sono mais profundo, ok? Tem noite que não dorme? Tem. Então tem alguma coisa acontecendo. Já vai para a área emocional, ver o teste de estresse emocional dessa pessoa, para ver se você identifica o que está atrapalhando o sono dela. Aí a gente tem agora aqui, pessoal, sistema digestivo. Sistema digestivo. E aí a gente vai trabalhar. Evacua uma vez ao dia, ou 2 ou mais vezes,
Quantos dias passa sem evacuar? Percebe, pessoal? Quer dizer, você vai obtendo da pessoa aquilo que você sabe que é o ideal, não é? Às vezes a pessoa diz, eu evacuo uma vez ao dia, meu intestino é bom. Tem gases, raramente ou com frequência, eu tenho muitos gases. Então o intestino não é tão bom assim não. Ele até evacua todo dia, mas ele forma muitos gases, portanto tem muita fermentação, ok? E se tiver hemorroidas e alternar prisão de ventre com diarreias, aí a gente já vai pensar numa outra doença autoimune e vai investigar isso aí, que é a doença de Crohn, já que essa paciente já tem doença autoimune, não é? Ok? Muito bem. E então aí, ciclo menstrual, regular e irregular. Quando é que é regular? Quando vem todo mês. Quando é que é irregular? Quando passa mês sem vir, não é? Aí você vai ver se sangra muito, porque se sangrar muito talvez seja a causa de uma anemia dessa pessoa. E as cólicas são muito fortes, dura quantos dias a perda de fluxo, fica muito nervosa, irritada, temperamental antes, ok? Muito bem. Pessoal, chegamos agora às 21 horas e 15 minutos, nossa aula terminaria 21 horas e 10 minutos, né? Mas nós estamos terminando esse formulário e vamos voltar a ele a semana que vem para tecer mais comentários, né? E o término desse formulário é muito simples, os senhores vão anotar a medicação em uso, nome da medicação toda, né? O nome de cada remédio, e os senhores vão ver na internet os nomes do remédio, colocar assim o nome do remédio e bula Anvisa. Pega aí no Google, coloca assim, eu estou tomando Supravit Plus. Aí você coloca Supravit Plus, bula Anvisa. Ok? Porque a bula da Anvisa é muito mais completa, diz muito mais coisa do que a bula dos laboratórios. Tá bem? Então, na parte de medicação, anote tudo, veja tudo na internet para ver se alguma coisa das queixas da sua paciente não é efeito colateral dos remédios, ok? Cirurgias realizadas. Pergunte quais foram as cirurgias que já fez, como foi a recuperação dessa cirurgia e por que fez cada cirurgia dessa, ok? Então é importante saber todos esses detalhes, ok? Cadê que não mudou aqui? Pronto, mudou agora, né? Deixa eu ver se mudou. Aí, cirurgias realizadas. E estamos por aqui. Aí vem dietar. Na dieta, senhores, tem os detalhes, cada refeição, as comidas todas de cada refeição. Se a pessoa disser assim, olha, eu como pão, de manhã eu como pão. Que pão? Integral de padaria ou feito em casa? E passa o que no pão? Percebe? Eu faço um cuscuz para mim. Esse cuscuz é de milho transgênico ou é de milho não transgênico? E coloca o que no cuscuz? Além de massa de cuscuz, vai ter o que mais nesse cuscuz? Eu coloco um leite condensado por cima. Já está aí o perigo, né? Ok? Então, façam perguntas para ter a noção de que comida é essa. Eu tomo uma sopa aí à noite, o que tem nessa sopa? Percebe? E aí até sugere, né? Tem isso, tem aquilo. E tempera com o quê? Vai um sazonzinho aí, vai um quinozinho aí, percebe? É importante, né? Lanches. O que é que come entre as refeições? E o que é que come extra nos fins de semana? E aí você sai perguntando, né? Olhe, chocolate, queijo, pizza, sorvete, refrigerante, cachaça, ok? Vai perguntando tudo e anotando. E se não der aqui, anota mais embaixo, tá certo? Logo em seguida, já deixa de ser o formulário, já é a ficha
de acompanhamento do paciente, porque vem solicitações suas ao paciente e as suas recomendações. Esses tópicos, como não estão na anamnese, embora eu os coloque no mesmo formulário, a gente vai observar na semana que vem, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha sido muito útil e a gente vai seguir no próximo domingo. Vamos ter aula no próximo domingo, certo? No horário marcado, às 3 horas da tarde. Houve algumas reclamações de alunos que têm toda a razão pela inconstância de horário, não é? Então, os senhores podem se programar, porque todas as vezes que eu anunciar o horário e eu não puder estar presente, eu gravarei antes a aula e no horário certo os senhores terão acesso à aula, ainda que gravada anteriormente, tá bom? Então, gente, Deus abençoe a todos vocês, foi muito bom estar com todos vocês aqui e vamos seguir estudando, tá bom, pessoal? Revejam muito essa aula aí, tá? Porque tem muita coisa importante para vocês verem aqui, tá? Olha, tchau, pessoal. Obrigado pela presença de todos.